Imagina que você é uma garota que trabalha num café. Serve café da manhã para outras pessoas todo dia, vai para casa cansada, cuida da mãe doente, olha pelo irmão mais novo. E no fundo sabe que a vida que ela tem não é a vida que ela merecia. Agora imagina que, do nada, alguém te diz que você não é quem você achou que era a vida inteira, que a sua história começa muito antes do que você imaginava, e que o mundo inteiro estava errado sobre quem tem direito de usar uma coroa. Esse é o núcleo de Barbie, Escola de Princesas. E se você acha que isso é só mais um filminho da Barbie para a criança pequena passar o tempo numa tarde de sábado, você subestimou bastante esse filme, lançado em 13 de setembro de 2011, direto em DVD. Escola de Princesas chegou como o 20º filme da franquia Barbie. E sim, você leu certo, 20. A Mattel já tinha uma linha de produções animadas rodando desde 2001, com Barbie no quebra-nozes, e em 10 anos eles tinham construído uma das franquias de animação direta para home video mais consistentes do mundo. Mas esse aqui tem uma coisa que faz ele se destacar, mesmo dentro de uma lista tão longa. Ele acertou em cheio, num nervo emocional que muita gente menos criança, adolescente, adulto nostálgico, revisitando anos depois, não esperava levar no coração de um filme infantil. A história começa com Blair Willows. Ela não é princesa. Ela não tem dinheiro, não tem sobrenome famoso, não mora num castelo, ela mora na parte pobre do reino de Gardânia. Um lugar fictício, cheio de castelos, procissões reais e escolas que ensinam garotas a serem princesas. Blair acorda cedo, vai trabalhar, traz um bolinho de mirtilo para a mãe que está doente, cuida da irmãzinha Emily e tenta fazer tudo funcionar com o pouco que tem. Mas aí acontece uma coisa que muda tudo. Emily, menos a irmãzinha de Blair, que está totalmente na fase de princesa, que acha que a irmã mais velha tem tudo o que precisa para se tornar alguém importante. Entra o nome de Blair na loteria da Escola de Princesas. E não entrou uma vez. Entrou de 5 a 6 vezes por dia, durante um ano inteiro. A criança tinha um plano. E funcionou. Blair é sorteada. Ela ganha uma bolsa de estudos para frequentar a Princess Charm School, menos a Escola de Princesas de Gardânia. Uma instituição mágica e sofisticada, que forma tanto princesas quanto as chamadas Lady Royals, que são as conselheiras mais próximas da realeza. Não é um lugar para qualquer um. Garotas de famílias reais têm presença garantida. Gente comum, só por loteria. E foi exatamente assim que Blair entrou. O que escola de princesas? Faz muito bem. Logo de cara é construir o contraste entre Blair e o mundo em que ela vai se inserir. Quando ela chega na escola, tropeça logo na entrada, passa vergonha, esfrega batom sem querer no rosto durante a viagem de carruagem. Derruba o chá. Ela não é elegante. Ela não foi criada para isso. E você não precisa de muito tempo de tela para entender que ela vai sofrer antes de brilhar, porque esse é o arco clássico. E ele funciona porque a gente torce de verdade por ela. Os personagens ao redor de Blair também são apresentados de forma rápida, mas eficiente. A diretora da escola é Alexandra Privet, uma mulher de postura impecável, que esconde, por trás de toda aquela formalidade, uma generosidade genuína. A professora Dame Devin é o oposto absoluto, fria, calculista e marcada por uma mágoa antiga que vai sendo revelada ao longo do filme. A filha de Dame Devin, Delancey, parece ser a vilã secundária, perfeita no começo, menos arrogante. Desdenhosa com Blair menos, mas é muito mais complexa do que parece. E aí tem as amigas de Blair, Hadley e Ila. Duas garotas que também estudam na escola, que se tornam companheiras de quarto e aliadas leais de Blair desde cedo. São elas que vão segurar o lado emocional da história quando Blair começa a balançar. Cada estudante na escola também ganha uma sprite, uma criatura mágica pequena e brilhante que funciona como assistente pessoal. A Sprite Blair
Se chama Grace. É cor-de-rosa e tropeça tanto quanto Blair. Elas combinam perfeitamente. Agora, o que faz esse filme ter uma camada a mais do que a maioria espera encontrar é um mistério, porque Escola de Princesas não é só uma história de uma garota humilde que aprende a andar com um livro na cabeça e dançar em festas de gala. Existe uma revelação guardada no centro de tudo, uma que muda o significado de cada cena que veio antes, sem entregar tudo agora, porque a gente vai mergulhar fundo nesse enredo, em partes específicas desse vídeo. A pergunta que começa a se formar no meio do filme é simples, poderosa e antiga como qualquer conto de fadas. E se Blair não fosse quem ela acreditava ser? O reino de Gardania tem uma família real que morreu num acidente de carro anos atrás. Pelo menos foi o que o mundo acreditou. E o mundo ainda acredita, até Blair começar a notar coisas. Coisas que não fecham, datas que coincidem, retrato numa parede de palácio que olha de volta para ela com o mesmo rosto. É esse fio que puxa o filme para outro nível. E é exatamente isso que fez Escola de Princesas ser lembrado com tanto carinho por quem cresceu com os filmes da Barbie nessa época. Não só pela estética menos, e ela é linda, com uniformes personalizados, sprites mágicas, palácios e danças menos, mas pela estrutura narrativa, pelo fato de que a trama tem consequências reais. A vilã de verdade nesse filme cometeu um crime. Sério. A verdade que Blair descobre muda o destino de um reino inteiro. E o arco de Delance, que começa como antagonista e termina como alguém que escolhe fazer a coisa certa, mesmo quando o custo pessoal é enorme. É um dos melhores exemplos de desenvolvimento de personagem que a franquia já produziu. Escola de Princesas foi dirigido por Zeke Norton e o roteiro foi escrito por Elise Allan. Allan tem uma conexão longa com a franquia Barbie. Ela escreveu vários dos filmes dessa fase e a impressão digital dela está por toda parte nesse roteiro. O equilíbrio entre comédia leve e emoção genuína. A construção de personagens femininas com profundidade real. E a mensagem central que o filme carrega sem pedantismo. A tagline oficial do filme, dita pela própria Barbie no fim da história. Tem uma princesa em cada garota. Parece simples. Parece aquela coisa que você fala e não pensa muito. Mas depois de 90 minutos com Blair, depois de vê-la trabalhar, se sacrificar, quase desistir, ser traída e ainda assim escolher ficar e lutar. Essa frase pousa de um jeito diferente, porque o filme passou 90 minutos te convencendo de que princesa não é um título. É uma escolha. É a forma como você trata as pessoas. É a coragem de fazer a coisa certa quando todo mundo ao redor está fazendo a errada. Essa é a Blair que a gente acompanha. E é essa Blair que faz a frase funcionar. O filme estreou na televisão americana no canal Nickelodeon em 13 de novembro de 2011. 2 meses depois do lançamento no DVD, nos países de língua portuguesa, o título oficial é exatamente Escola de Princesas, direto, descritivo, sem floreio. Mas o que o filme entrega vai muito além do que o título simples sugere. Nos próximos blocos desse vídeo, a gente vai percorrer tudo. A origem do projeto, que passou por um título de trabalho completamente diferente e por versões da história que mudaram bastante antes de chegar no que você assiste. A equipe criativa por trás da animação. O elenco de vozes, com nomes que muita gente não sabe, mas vai reconhecer ao ouvir. Uma análise cena, a cena da trama, com spoilers totais, porque é assim que você realmente entende o que o filme está fazendo. Os temas escondidos por trás da história de Princesas, a recepção do público e a nota que o IMDb ainda hoje registra. E os detalhes de bastidores, incluindo um que envolve uma jovem que fez uma participação especial no filme através da fundação Make-A-Wish e que deixou sua marca para sempre na história dessa produção.
Tem muita coisa aqui, muito mais do que um DVD infantil de 2011 parece oferecer à primeira vista. E é por isso que a gente está aqui. Então fica... Porque a Blair que você vai conhecer de verdade nas próximas horas é diferente da Blair que você lembra de ter assistido. E a história por trás desse filme vai te surpreender mais de uma vez para entender por que Escola de Princesas existe. Você precisa voltar 10 anos antes dele. Não 10 anos da história da Barbie, 10 anos da história dos filmes da Barbie, porque em 2001 a Mattel tomou uma decisão que na época parecia simples, quase óbvia, mas que mudou completamente a forma como gerações inteiras de crianças iriam crescer. Eles iam fazer filmes animados, direto para home video, sem passar por cinema, um modelo completamente diferente do que as grandes animações da época estavam fazendo. O Shrek tinha acabado de explodir nas telas em 2001. A Pixar estava no auge com Monstros S.A. A DreamWorks estava disputando cada centímetro do mercado de cinema. A Mattel olhou para esse campo de batalha caríssimo, com orçamentos de dezenas de milhões de dólares só de marketing, e falou: não é por aqui. O primeiro filme foi Barbie no Quebra-Nozes, lançado diretamente em DVD em outubro de 2001. Era uma adaptação do balé clássico, com animação computadorizada, ainda bem crua pelos padrões de hoje, e uma Barbie reimaginada como a protagonista da história de Tchaikovsky. Não era tecnicamente perfeito, mas bateu. Bateu de verdade. A estratégia por trás era mais esperta do que parecia à primeira vista. Cada filme novo que a Mattel lançava também gerava uma linha de bonecos específica para aquele título, menos a Barbie com o vestido desse filme. Os acessórios, os personagens secundários, eram um ciclo de produto perfeito. O filme cria o desejo. A prateleira da loja entrega o objeto. Uma criança assiste Barbie como Rapunzel em 2002 e quer a boneca da Rapunzel. E a boneca da Rapunzel existe. E bem com o cabelo longo, cabelo longo e custa exatamente o suficiente para ser um presente de aniversário ou de Natal. Nos 10 anos que separaram o Quebra-Nozes de Escola de Princesas, a Mattel produziu 19 filmes dentro dessa franquia. 19. Em 10 anos, uma média próxima de 2 filmes por ano. Isso é uma operação industrial de animação, com uma cadência que a maioria dos estúdios grandes não consegue nem de longe para manter esse ritmo. Eles precisavam de parceiros sólidos. E o principal, ao longo de toda essa fase, foi a Rainmaker Entertainment, um estúdio canadense de animação computadorizada com sede em Vancouver, que até hoje é um dos mais experientes MQuery do país. A Rainmaker não era novata. Antes de virar Rainmaker, a empresa se chamava Mainframe Entertainment e foi responsável por séries animadas icônicas dos anos 90, menos incluindo Reboot, que para quem cresceu nos anos 90, foi praticamente a introdução a todo o conceito de animação dentro de computadores. Quando eles migraram para trabalhar com a Mattel nos filmes da Barbie, trouxeram uma capacidade técnica real e ao longo dos anos foram refinando e expandindo a qualidade visual de cada produção. Escola de Princesas foi feito dentro desse contexto. Um estúdio que já tinha quase uma década de experiência com a personagem, trabalhando com uma linha de produção bem estabelecida. Mas o que diferencia cada filme dentro dessa franquia não é tanto a animação em si, é o roteiro, é quem escreveu a história. E aqui entra Elise Allan. Allan é americana, escritora, produtora de televisão e roteirista. Ela é autora de livros de literatura jovem, menos chegou à lista de mais vendidos do New York Times. Foi indicada ao Emmy Award por seu trabalho em animação. E tem uma relação extensa com a franquia Barbie que vai muito além de Escola de Princesas. No mesmo ano de 2011, ela escreveu 3 filmes da franquia: Barbie,
A Fairy Secret, que saiu em março daquele ano. Barbie na Conto de Sereia 2, lançado em setembro. E Escola de Princesas, também de setembro. 3 filmes da Barbie num único ano calendário. Isso diz muita coisa sobre como essa franquia funcionava nessa época. Havia uma demanda real, consistente, e os roteiristas que trabalhavam nela precisavam ser produtivos sem sacrificar qualidade, pelo menos não a ponto de as crianças e os pais perceberem. Alan equilibrava isso. Ela tem um talento específico para construir personagens femininos com clareza emocional, sem exageros, sem condescendência. As protagonistas dos filmes que ela escreveu não são passivas. Elas têm dúvidas, cometem erros, enfrentam obstáculos que exigem escolhas reais. Blair Willows é um exemplo claro disso. A ideia central de Escola de Princesas, uma garota de origem humilde que vai para uma escola de elite e descobre que tem uma identidade que ela desconhecia. Não é nova. Ela existe em contos de fadas há séculos. A Cinderela é basicamente isso. A Bela Adormecida tem um elemento parecido. Mas o que Alan faz com essa estrutura é dar para Blair uma vida concreta antes da escola. Não é só pobreza abstrata, é trabalho real. É uma família que depende dela. É uma irmã menor que acredita nela, mais do que ela acredita em si mesma. Esses detalhes transformam um arquétipo antigo em algo que parece fresco. Também é importante entender o momento cultural em que esse filme foi desenvolvido. 2011 foi um ano bastante movimentado para a cultura pop infantil e juvenil. A saga Harry Potter estava chegando ao fim. A segunda parte, de As Relíquias da Morte, estreou em julho de 2011. Tangled, da Disney, tinha saído em novembro de 2010 e ainda estava muito presente na conversa, sendo muito elogiado pela forma como atualizou a Rapunzel para algo mais moderno. Brave viria em 2012. Havia um movimento claro de revisão do que uma heroína animada deveria ser, menos passiva, mais ativa, com mais agências sobre a própria história. Escola de Princesas chegou nesse contexto, e sem grandes pretensões. Cinematográficas menos, afinal era lançamento direto, para DVD, não concorria ao Oscar, não tinha campanha de marketing de centenas de milhões. Ele participou desse momento da cultura de uma forma muito honesta. Blair não espera ser salva. Ela investiga, ela questiona, ela confronta, ela decide. Quando o momento final chega e ela tem que fazer a escolha mais difícil do filme. Ninguém faz por ela, do ponto de vista de desenvolvimento da história dentro da Mattel. Escola de Princesas representa uma fase específica da franquia. Os primeiros filmes, O Quebra-Nozes, Rapunzel, O Lago dos Cisnes, A Princesa e a Plebeia Menos eram adaptações. Histórias clássicas reembaladas com a Barbie no papel principal. A partir de um certo ponto, especialmente com filmes como Barbie Fairytopia, em 2005, a franquia começou a expandir para histórias completamente originais, com mundos novos construídos. Do zero, Escola de Princesas está claramente nessa segunda fase. É uma história original, construída especificamente para esse filme, sem livro nem conto de origem. Isso dá uma liberdade enorme para Alan no roteiro. Ela não precisa respeitar nenhum material original. Não há fã de conto de fadas que vai reclamar que ela mudou alguma coisa do texto base. O Reino de Gardania, a Princess Charm School, o sistema de sprites, o concurso de Lady Royals, o acidente da família real, que esconde um crime, tudo isso saiu da cabeça dela. E funciona como um conjunto coerente porque há uma lógica interna clara. Esse é um mundo em que princesas se formam, em que existe uma tradição real de escola, em que a magia convive naturalmente com burocracia e hierarquia social. Tem um detalhe de produção que é pouco mencionado, mas vale destacar. O filme foi produzido
sob o nome de Barbie Entertainment, que era a divisão oficial da Mattel responsável pelos filmes animados. Esse brand interno existia exatamente para separar operacionalmente a produção de entretenimento do resto do negócio da empresa, que era fundamentalmente vender brinquedos. A Barbie Entertainment funcionava como um mini estúdio dentro da Mattel, desenvolvendo projetos e trabalhando em parceria com a Rainmaker no lado técnico. Escola de Princesas não teve um processo de desenvolvimento particularmente longo ou turbulento. Não há relatos de anos de revisão ou brigas criativas. Grandes, ele nasceu dentro de uma estrutura já bem azeitada, com uma equipe que sabia o que estava fazendo. Mas o fato de que ele é o 20º filme da franquia não significa que era apenas mais um número. Dentro da própria série, ele se destaca pela qualidade da construção do mistério e pela complexidade dos personagens secundários, em especial Delancey, cuja jornada ao longo do filme é mais surpreendente do que qualquer coisa que a história principal entrega, e é sobre essa equipe criativa menos o diretor, Chua Abyss, e o que foi construído quadro a quadro, que a gente vai falar a seguir, Zeke Norton. Não é um nome que aparece nas capas de revistas de cinema. Ele não dá entrevistas longas no The New York Times, não tem perfil em grandes portais de cultura, não acumula o tipo de fama que diretores de blockbuster constroem ao longo da carreira, mas dentro de um nicho muito específico, menos a animação, computadorizada de alta cadência, voltada para público infantil e juvenil. Ele é exatamente o tipo de profissional que faz a roda girar. Norton é canadense, e sua trajetória está diretamente conectada ao universo da Rainmaker Entertainment, em Vancouver. Não foi a Escola de Princesas que o apresentou à franquia Barbie. Ele já tinha dirigido Barbie: A Fairy's Secret, lançado em março de 2011, poucos meses antes de Escola de Princesas chegar às prateleiras em setembro do mesmo ano. 2 filmes da mesma franquia, no mesmo ano, pelo mesmo diretor. Isso não é coincidência nem improviso. É o reflexo de como o modelo de produção da Rainmaker funcionava. Com uma pipeline bem estruturada, era possível ter múltiplos projetos em estágios diferentes de produção ao mesmo tempo. E um diretor de confiança podia conduzir 2 projetos em paralelo sem que um comprometesse o outro. O que Norton trouxe para a Escola de Princesas foi uma sensibilidade muito específica em relação ao ritmo da narrativa. Se você assistir o filme com atenção, vai perceber que ele não perde tempo. A apresentação de Blair é rápida e eficiente. Em menos de 10 minutos de filme, você já sabe quem ela é, onde mora, o que sente, o que precisa. A escola é apresentada com aquele efeito de contraste visual que a animação permite explorar bem a vida cinza e corrida de Blair antes, e a explosão de cor, arquitetura elaborada e movimento dos uniformes quando ela entra pela primeira vez na Princess Charm School. Esse contraste não é acidental, é uma decisão de direção que comunica muito antes de qualquer diálogo. Você não precisa que ninguém diga para você que Blair está entrando num mundo diferente do dela. Menos os quadros fazem esse trabalho. E isso é um sinal de um diretor que entende que a animação não é só sobre o que os personagens dizem, é sobre como o mundo ao redor deles se parece. E o que essa aparência carrega emocionalmente. A Rainmaker, como estúdio, tinha uma abordagem técnica bastante definida. Nessa fase, o software principal de animação usado nas produções da Barbie desse período era desenvolvido internamente e continuamente aprimorado a cada projeto. Um dos elementos que mais evoluiu entre os primeiros filmes de 2001 e os filmes de 2011 foi exatamente o que animadores chamam de performance emocional dos personagens. A capacidade de transmitir emoção
através do rosto, dos olhos, dos micromovimentos que fazem um personagem parecer que realmente está sentindo alguma coisa em vez de só executando uma animação pré-definida em Escola de Princesas. Isso é perceptível, especialmente nas cenas de Delancey. Ela tem o arco emocional mais complexo do filme, e em vários momentos a câmera fica no rosto dela, enquanto ela processa informações difíceis, descobrir a verdade sobre a mãe, ser colocada numa posição de ter que escolher entre lealdade e integridade. A ânima ou facial, nesses momentos, é cuidadosa, não exagerada, ou caricata. Há uma contenção expressiva que comunica conflito interno de forma muito mais eficaz do que se o personagem simplesmente chorasse alto ou fizesse um discurso explicando o que sente. Isso é direção de performance. Num filme de animação, o diretor trabalha com os animadores quase da mesma forma que um diretor de live action trabalha com atores. Só que em vez de falar com uma pessoa, você está descrevendo para um animador exatamente qual microexpressão você quer, quantos frames de transição, qual velocidade de piscada. Norton claramente soube comunicar o que queria nessas cenas. Outro aspecto da visão criativa de Norton que se manifesta no filme é o uso do humor. Escola de Princesas não é uma comédia, mas tem momentos genuinamente engraçados que funcionam, porque estão enraizados nos personagens. Não são piadas aleatórias jogadas no roteiro para aliviar tensão. A sprite de Blair, Grace, é cômica de um jeito que ecoa o próprio estado emocional de Blair. Ela cai, se confunde, tenta ajudar e às vezes piora. Quando Blair está no pior momento de insegurança, é Grace que está mais desastrada. Quando Blair começa a ganhar confiança, Grace também começa a se firmar. Esse espelhamento sutil é uma escolha narrativa bonita e só funciona porque a direção manteve essa consistência ao longo do filme. O design de produção de Escola de Princesas também merece crédito nesse contexto. O Reino de Gardânia é visualmente coerente. Tem uma estética europeia clássica, com arquitetura que mistura elementos de castelos medievais com detalhes Art Nouveau, especialmente nos interiores da escola. As cores dos uniformes das estudantes variam de acordo com o curso que elas fazem. Rosa para as estudantes comuns que almejam ser princesas, roxo para as Lady Royals. Esse sistema visual de diferenciação é simples e eficaz. Você olha para qualquer cena e, imediatamente, sabe quem é quem hierarquicamente dentro daquele espaço. As sprites também são um elemento de design que vale destacar. Cada estudante tem a sua, e elas são versões em miniatura dos uniformes das estudantes. Pequenas, luminosas, com personalidades que complementam ou contrastam com a dona. Grace, de Blair, é rosa e desajeitada. Portia é Raquel, as sprites das melhores. Amigas de Blair têm traços mais assertivos. E a sprite de Delancey, que aparece em determinado momento do filme, numa cena crucial. Tem uma tonalidade visual que carrega um peso simbólico claro quando você entende qual o que ela representa na narrativa. Esse nível de detalhe no design não acontece sozinho. Ele exige uma conversa constante entre diretor, supervisor de animação e a equipe de arte. Norton conduziu um projeto em que esses departamentos claramente trabalharam em sintonia, porque o resultado visual não tem inconsistências gritantes, o que, para uma produção com o ritmo acelerado da franquia Barbie, nessa fase, já é uma conquista real. É importante também falar sobre que Escola de Princesas não tentou ser. Ele não tentou competir com o Pichar. Não tentou ser uma produção que surpreende adultos com camadas de humor adulto escondido sob a superfície, como Shrek fazia. A proposta é diferente. Ser honesto sobre o que é, fazer isso bem e entregar
emoção genuína para um público que tem entre 4 e 12 anos. Dentro dessa proposta, a direção de Norton é bem-sucedida, porque nunca há arrogância nem desleixo. O tom é consistente. O coração do filme está sempre visível. Elise, Alan, que assina o roteiro, e Norton, na direção, formaram uma parceria que claramente se entendia. Nos filmes da Barbie desse período, havia uma fórmula de conforto, menos a protagonista humilde. O obstáculo aparentemente intransponível. A amizade construída aos poucos, a revelação que muda tudo. O confronto final, a mensagem positiva, essa fórmula existe porque funciona, mas dentro dela há espaço para fazer algo melhor ou pior, dependendo de quem a executa. Alan e Norton ficaram no lado melhor dessa execução. Uma última coisa sobre a visão criativa que moldou esse filme. Ele foi feito para ser assistido mais de uma vez. Não da forma que filmes de autor constroem camadas que só adultos percebem menos, mas da forma específica que entretenimento infantil de qualidade faz. Tem detalhes visuais e de roteiro na primeira metade do filme que ganham um significado completamente diferente. Quando você já sabe o que acontece no final, cenas que parecem apenas estabelecimento de personagem se revelam como pistas. Escolhas de Blair que pareciam aleatórias ganham um peso retrospectivo. Isso não é feliz acidente. É construção deliberada de uma história que respeita a inteligência do espectador, mesmo que o espectador tenha 6 anos. E é essa mesma inteligência que vai aparecer em cada decisão de casting que a gente vai analisar agora. Quem deu voz a esses personagens? Como foram escolhidos? E por que o elenco de dublagem original em inglês contribuiu de forma decisiva para fazer esses personagens funcionarem do jeito que funcionam? Quando você assiste um filme de animação e os personagens parecem reais, quando você acredita no que eles estão sentindo. Quando a voz encaixa tão perfeitamente no rosto animado que você esquece que existe alguém numa cabine de gravação em algum lugar do Canadá. Isso é resultado de um processo de casting que muita gente subestima. Nos filmes da Barbie, dessa fase, a Rainmaker recorria principalmente a atores de voz baseados em Vancouver, uma cidade com uma cena de dublagem profissional extremamente ativa. Escola de Princesas reuniu um elenco que, na sua maioria, não é famoso no sentido convencional da palavra menos, mas é formado por profissionais de altíssimo nível dentro da indústria de animação e dublagem canadense. Blair Willows foi dublada por Diana Carina. Ela é canadense, tem uma presença enorme na animação norte-americana, mas um perfil público praticamente inexistente fora desse nicho. A voz de Carina tem uma qualidade específica que serviu muito bem a Blair. Há uma suavidade natural nela que não soa fraca, mas também não é agressiva. É uma voz que transmite gentileza sem ingenuidade. E essa distinção importa muito para um personagem que a história precisa que você acredite ser boa de verdade, não boa por ingenuidade. Blair poderia facilmente soar irritantemente perfeita em mãos erradas. Carina encontrou o equilíbrio certo. Uma garota que é genuinamente boa, que tem dúvidas reais, que se emociona, que comete erros, e que você torce porque parece uma pessoa de verdade. Há também um elemento técnico na performance de Carina que vale mencionar. As cenas de canto, Blair canta em escola de princesas, e Carina executa esse lado da performance com consistência menos a voz falada e a voz cantada não parecem pertencer a pessoas diferentes. O que é um problema real em produções de animação musical quando a equipe decide usar uma dubladora para fala e outra para canto. Aqui, a transição é orgânica. Dame Devine, a grande vilã do filme, foi dublada por Morwenna Banks. Banks é galesa atriz de teatro, televisão e cinema, com uma carreira bastante diversa que inclui trabalhos no Reino Unido. O que ela faz com Dame Devine
É interessante porque a vilania não é exagerada. Dame Devine não é caricata. Ela não grita, não faz discursos longos sobre seus planos. Não tem aquele registro de vilão de desenho animado clássico que vai ao limite do ridículo. Banks joga com contenção, uma frieza calculada, um sorriso que nunca chega aos olhos, uma polidez superficial que esconde algo muito mais sombrio, e isso funciona melhor do que qualquer caricatura funcionaria, porque faz ameaça parecer mais real. Alexandra Pribet, a diretora da Princess Charm School, foi dublada por Nicole Oliver. Oliver é uma das atrizes de voz mais ativas de Vancouver, com uma lista de créditos que inclui papéis em séries de enorme alcance. Quem cresceu assistindo My Little Pony, Friendship is Magic, vai reconhecer a voz imediatamente, já que ela dublou a Princesa Celesta nessa série. Em Escola de Princesas, Oliver traz para Privett uma autoridade que não é autoritarismo. A diretora é rígida na forma, generosa no fundo, e Oliver navega essa dualidade com precisão. Quando Privett sorri, você sente quando ela está preocupada. Você sente também. As melhores amigas de Blair, Hadley e Isla, foram dubladas por Brittany Wilson e Ali Liebert, respectivamente. Wilson e Liebert são dois nomes muito presentes na animação canadense, e suas performances em Escola de Princesas fazem o que boas amigas secundárias precisam fazer. Elas não roubam a cena de Blair, mas preenchem cada cena em que aparecem com energia e personalidade própria. Hadley é mais extrovertida, mais impulsiva, mais rápida em reagir. Ila é mais pensativa, mais cautelosa, mais analítica. Elas complementam Blair e complementam uma a outra menos de um jeito que faz o trio parecer natural, não forçado. Delancey, a personagem mais complexa do filme, foi dublada por Shannon Shanquente. Shanquente é outro nome fortíssimo na cena de dublagem de Vancouver. Ela também dublou personagens em My Little Pony, menos especialmente Silver Spoon, e tem créditos em dezenas de produções animadas. O que ela faz com Delancey é uma construção muito cuidadosa em camadas. No início do filme, Delancey é desdenhosa, distante, levemente cruel na forma como trata Blair. Você a lê como antagonista secundária. A garota rica e arrogante que vai tornar a vida da protagonista difícil. Mas à medida que o filme avança, Shanquente vai inserindo pequenas fissuras nessa armadura, menos momentos de hesitação. Olhares que sugerem dúvida, um registro de voz diferente quando Delancey está sozinha com as próprias emoções. Quando a virada de Delancey acontece, quando ela finalmente escolhe a integridade sobre a lealdade à mãe, não parece uma surpresa de roteiro. Parece inevitável. Parece que você estava vendo isso acontecer desde o início, só não tinha percebido. Isso é o resultado de uma performance construída com inteligência, não apenas executada. O Príncipe Nicholas, interesse romântico do filme, foi dublado por Vincent Tong, menos mais um veterano da cena de animação canadense, com participações em Ninjago e diversas outras produções. Nicholas não é o personagem mais elaborado do filme. O romance entre ele e Blair existe, mas não domina a narrativa. O que é uma escolha inteligente de roteiro. Ele tá lá, é gentil, é genuíno, e Tong entrega exatamente o que o personagem precisa. Presença, calor e nenhuma artificialidade. Um personagem que merece menção especial nesse bloco é a própria sprite de Blair, Gracie, pequeníssima em tamanho, enorme em personalidade. Gracie foi dublada de forma que a voz soa aguda sem ser irritante, um equilíbrio difícil de acertar. Sprites funcionam como alívio cômico, mas em Escola de Princesas, elas também têm funções narrativas reais. Gracie está presente em momentos-chave da história, e a dublagem faz com que ela seja consistentemente simpática,
sem nunca virar ruído de fundo. Agora, há um aspecto do casting desse filme que muito pouca gente sabe e que está registrado na seção de trivia do filme nos arquivos da Fandom Barbie. Uma jovem chamada Ava, que estava lutando contra uma doença grave, teve seu desejo realizado pela organização Make-A-Wish de aparecer no filme. Ela foi creditada como personagem de fundo, uma estudante da Princess Charm School, que aparece nas cenas coletivas dentro da escola. É uma participação pequena em termos de tempo de tela, praticamente invisível, se você não sabe procurar, mas está lá. E o fato de que a produção abriu espaço para isso diz algo sobre o ambiente que existia por trás das câmeras. Nesse projeto, do ponto de vista dos personagens em si, não só quem os dubla, mas o que eles representam na narrativa, escola, de princesas, faz uma coisa interessante. Cada personagem principal carrega uma ideia temática clara, que não é declarada explicitamente no roteiro, mas está presente em cada escolha que esse personagem faz. Blair é a ideia de que mérito e caráter importam mais do que origem. Ela entra na escola sem nenhum título, sem família nobre, sem histórico real, e se torna exatamente quem deveria ser, não porque alguém a transformou, mas porque ela já era aquilo desde o começo. Daime Devin é a ideia de que a busca por poder através de meios errados destrói quem está ao redor antes de destruir quem busca. O que ela fez não foi só um crime político, foi um ato que moldou a filha dela de formas que ela provavelmente nunca reconheceu. Delancey é a ideia mais poderosa do elenco, que a identidade que nossos pais criam pra gente não precisa ser a identidade que carregamos para sempre. Que é possível, mesmo com custo alto, escolher quem você vai ser. Alexandra Privet é a ideia de que a autoridade exercida com integridade não precisa de crueldade. Cada um desses personagens existe em função de um argumento que o filme está fazendo sobre como o mundo funciona e deveria funcionar. E o fato de que atores como Morwenna Banks, Nicole Holliber e Shannon Jenkins entenderam isso menos, mesmo que intuitivamente. No processo de dar voz a esses personagens, é o que faz Escola de Princesas funcionar como história, e não apenas como entretenimento de passagem. A seguir, a gente entra nos bastidores técnicos da produção. O que foi necessário construir, como a animação evoluiu especificamente nesse projeto e os detalhes de bastidores que poucos conhecem. Vancouver, Canadá. É lá que a maior parte da magia visual de Escola de Princesas foi construída, quadro por quadro, personagem por personagem, dentro dos servidores e das estações de trabalho da Rainmaker Entertainment. Não tem locação exótica, não tem atores em figurino fazendo cenas de referência no estúdio físico, não tem set construído em algum backlot de Hollywood. É software, é uma equipe de animadores e artistas trabalhando dentro de uma pipeline digital que em 2011 já era bastante sofisticada, mas ainda tinha limitações que qualquer observador atento consegue identificar, se comparar com produções de maior orçamento do mesmo período. E sabe o que é interessante? Essas limitações não importam tanto quanto deveriam. Parte do motivo é que a Rainmaker desenvolveu ao longo de uma década, trabalhando com a franquia Barbie, uma estética própria, que funciona dentro das suas possibilidades técnicas. N-O-O-E realismo não é o tipo de animação que tenta criar humanos digitais tão parecidos com humanos reais que você entra no Uncanny Vale menos. Aquele espaço incômodo onde uma coisa é parecida demais com o humano, mas não o suficiente, e acaba sendo perturbadora. A escolha estética da Rainmaker desde o começo foi na direção oposta. Estilização, personagens com olhos grandes, proporções ligeiramente
exageradas. Movimentos fluidos que priorizam expressividade sobre realismo físico em Escola de Princesas. Essa estética atingiu um ponto de maturidade visível. Os cabelos dos personagens, historicamente, um dos elementos técnicos mais difíceis de animar de forma convincente em CGI, tem um comportamento razoavelmente natural, especialmente em movimento. Quando Blair corre, quando ela vira a cabeça de surpresa, quando ela se inclina durante uma aula na escola. Os cabelos respondem ao movimento com uma física que em 2001, no primeiro filme da franquia, era basicamente impossível de reproduzir com a mesma fidelidade. Os tecidos também evoluíram. Os uniformes da Princess Charm School, aquelas saias largas e estruturadas com as cores características de cada curso, são animados com um cuidado real. Há peso, há movimento que segue a física de como aquele tipo de tecido se comportaria num corpo em movimento. Isso não é detalhe menor em um filme cujas cenas de destaque visual envolvem precisamente personagens em movimento elegante, dançando, caminhando em procissões, se apresentando em cerimônias. A decisão de design de produção que talvez mais impacte a experiência visual de Escola de Princesas é a construção do ambiente da escola em si. A Princess Charm School é um espaço enorme, com diferentes alas, sala, ala, jardins externos, salões de banquete e um grande anfiteatro, onde acontece a cerimônia final. Cada um desses espaços foi construído digitalmente com uma coerência arquitetônica que sugere que alguém realmente pensou como aquele prédio funcionaria na vida real. Não só, como parece numa cena específica, o uso de luz dentro desses espaços é outro elemento que merece atenção. A Rainmaker usou iluminação dinâmica nos interiores da escola para criar variações de humor que comunicam muito sutilmente o estado emocional das cenas. As aulas de etiqueta, por exemplo, acontecem em ambientes com luz fria e uniforme, formais, quase clínicos. As cenas de amizade entre Blair, Hadley e Ila têm predominância de luz quente, dourada. As cenas de Dame Devine têm uma qualidade de luz ligeiramente mais sombria, com sombras mais pronunciadas no rosto da personagem. Isso não é coincidência, é linguagem cinematográfica aplicada deliberadamente ao design de iluminação da animação. O processo de produção de um filme da Rainmaker dessa fase seguia uma pipeline bastante definida. Primeiro vinha o desenvolvimento do roteiro. Elise Allen entregava o texto final, que era então dividido em cenas e avaliado pelo diretor. Em seguida, o departamento de arte criava os concept designs de personagens, ambientes e objetos. Personagens aprovados iam para o departamento de modelagem 3D, onde eram esculpidos digitalmente com todos os detalhes necessários, não só a aparência geral, mas cada componente separado que precisaria ser animado independentemente, os cabelos, as roupas, os acessórios, as expressões faciais codificadas como shapes, que os animadores depois ativavam em diferentes combinações, o rigging, o processo de criar o esqueleto digital, que controla como o personagem se move. Era uma das etapas mais críticas. Um rig bem construído dá ao animador liberdade real para criar performance expressiva. Um rig mal construído limita o personagem a movimentos rígidos e sem naturalidade. Em Escola de Princesas, o rig dos personagens principais é notavelmente flexível, especialmente nos rostos, onde a variedade de expressões disponíveis para Blair e Delancey é perceptível. Depois do rigging, vinham as fases de layout, iluminação, efeitos visuais e renderização. Renderização é o processo em que o computador calcula a imagem final de cada quadro. E em 2011, renderizar animação CGI de qualidade era computacionalmente pesado.
A Rainmaker tinha uma render farm, menos basicamente um conjunto enorme de computadores dedicados exclusivamente a processar renderização, que trabalhava continuamente durante a produção. Um aspecto técnico menos glamouroso, mas fundamental para esse filme. Especificamente foi a criação das sprites. As sprites são personagens que precisavam coexistir visualmente no mesmo espaço que personagens humanos muito maiores, com uma escala completamente diferente. Manter a consistência visual entre uma sprite e o ambiente ao redor dela, menos com iluminação correta, sombras que fazem sentido. Proporção convincente exige um cuidado específico na pipeline de produção. O resultado em Escola de Princesas é convincente. As sprites parecem estar realmente naquele espaço não coladas sobre ele como elementos separados. Há também um elemento de produção musical que define bastante a identidade do filme. Escola de Princesas tem canções originais compostas especificamente para ele. E a música está integrada à narrativa de um jeito funcional. Menos as músicas avançam a história ou aprofundam o estado emocional dos personagens. N, ou S, ou apenas pausas decorativas no meio da ação. A canção principal que Blair canta em um momento de virada emocional. Tem uma melodia direta e uma letra que funciona tanto como expressão do personagem, quanto como articulação do tema central do filme. Do ponto de vista da produção de som, as gravações de dublagem precedem a animação. Os atores gravam as vozes e os animadores constroem as performances faciais e corporais em cima dessas gravações. Isso significa que a performance de Diana Karina, Morena Banks, Shannon Shankenti e os demais estava pronta antes de qualquer quadro de animação existir. A animação, nesse sentido, é uma resposta à performance vocal, e quando essa resposta ela é bem feita, há uma sincronia entre voz e corpo animado que parece natural, mesmo sendo completamente artificial. Escola de Princesas levou aproximadamente 1 ano em produção ativa na Rainmaker, com o processo iniciando em 2010. Para chegar no lançamento de setembro de 2011. Esse é um cronograma apertado para uma produção animada. Filmes do estúdio Pixar, por comparação, levam entre 4 e 6 anos do início ao fim. Mas a Rainmaker operava com uma eficiência de pipeline que tornava esse ritmo possível, especialmente porque muitos dos assets base, menos modelos de personagens, texturas, de ambientes, sistemas de iluminação, eram desenvolvidos a partir de uma base de conhecimento acumulado ao longo de anos de produções anteriores. Isso não significa que foi um processo sem desafios. A cerimônia final do filme, que envolve múltiplos personagens, um ambiente elaborado, coreografia complexa e mudanças de estado emocionais rápidas, é provavelmente a sequência mais exigente tecnicamente de toda a produção. Manter consistência visual e narrativa numa cena com tantos elementos simultâneos exige coordenação fina entre animadores, supervisores de iluminação e o diretor. Que essa cena funcione tão bem quanto funciona é um crédito real à equipe técnica. O produto final, o filme que chegou nas mãos das crianças em setembro de 2011. Não é uma revolução técnica na história da animação. Ou precisava ser. É uma produção bem executada dentro das suas possibilidades, com escolhas visuais consistentes, performance de animação expressiva nos momentos certos, e um mundo visualmente construído com coerência interna. Para um filme que foi direto para DVD, foi feito com um grau de cuidado que muita gente não percebe na primeira vez, que assiste menos, mas que faz diferença na segunda. E na terceira. E em todas as vezes que uma criança aperta play de novo, porque simplesmente quer voltar para a Gardânia. E é agora que a gente entra nessa Gardânia de verdade, acompanhando cada passo de Blair. Desde o café onde ela trabalha,
até o trono que ela nunca soube que existia. A primeira cena do filme não é numa escola, não é num palácio, é num café pequeno, num bairro modesto do reino de Gardânia, antes do sol nascer direito, com Blair Willows atrás de um balcão servindo o café da manhã para clientes que mal levantam a cabeça para agradecer. Ela tá com o cabelo preso, o avental amarrotado e um sorriso que parece sincero mesmo às 6 da manhã. Esse é o ponto de partida. Não há romantização da pobreza aqui, o filme mostra o trabalho de Blair como trabalho real, cansativo, necessário, quando o expediente termina. Blair volta para casa com um bolinho de mirtilo que ela separou para a mãe. A mãe está deitada, doente. Não sabemos a doença, o filme não explica, mas o peso que isso coloca nos ombros de Blair está claro em cada cena doméstica. Ela é, na prática, o suporte emocional e financeiro da família. Tem 17 anos e carrega a responsabilidade de adulta. A irmã mais nova, Emily, é o oposto em termos de energia. Ela é pequena, barulhenta, apaixonada por princesas. E absolutamente convicta de que a Blair tem tudo o que precisa para ser uma Emily que revela, com uma combinação de orgulho e nervosismo, que inscreveu o nome da irmã na loteria da Princess Charm School. Não uma vez, não 10 vezes. Ela inscreveu Blair de 5 a 6 vezes por dia durante um ano inteiro. Havia um caderno, havia um sistema. A criança levou isso a sério. Blair reage com aquela mistura específica de amor e irritação, que existe em toda relação entre irmãs onde uma protege a outra. Ela não grita, ela não briga, ela explica, com calma, que isso provavelmente não vai dar em nada, que esse tipo de coisa não acontece com pessoas como elas, e que está tudo bem assim. Então, o carteiro bate na porta. A carta chegou. Blair foi sorteada. Ela tem uma bolsa de estudos para a Princess Charm School. O filme tem a habilidade de fazer esse momento parecer ao mesmo tempo inevitável e genuinamente surpreendente. Você sabia que ia acontecer. É o ponto de partida do filme, a premissa do trailer, o nome no título. Mas a forma como a cena foi construída, com Blair explicando para Emily por que não ia funcionar enquanto o carteiro já estava chegando. Cria um timing cômico que funciona antes de virar um momento emocional real. A reação de Emily quando o envelope é aberto é uma das melhores cenas de personagem secundário do filme inteiro. Então começa a sessão do filme que poderíamos chamar de chegada ao mundo novo, um elemento clássico de qualquer narrativa de aventura ou coming of age. Blair chega na Princess Charm School com uma mochila que parece pequena demais para aquele ambiente, um vestido que foi o melhor que ela tinha e absolutamente nenhuma experiência em qualquer coisa que uma escola de princesas poderia ensinar. Ela tropeça na entrada, consegue esbarrar em Delancey logo de cara. Recebe um olhar que diz tudo o que Delancey precisaria dizer com palavras. Sistema da escola é explicado nos primeiros minutos. Estudantes são divididas entre aquelas que estão no caminho de se tornarem princesas, geralmente de famílias reais, com linha de sucessão estabelecida, e as Lady Royals, que são as conselheiras mais próximas da realeza. Blair foi aceita como Lady Royal, o que não é uma posição menos, mas Delancey deixa claro rapidamente que, na hierarquia social não oficial da escola, ser Lady Royal, quando você é de família humilde, significa ocupar um degrau muito específico. Cada estudante recebe a sua Sprite no primeiro dia. A cerimônia de apresentação das Sprites é um dos momentos visuais mais divertidos do filme. Menos as criaturas chegam voando, brilhando e vão reconhecendo suas estudantes de uma forma que parece mais instinto do que sorteio. Grace, a Sprite de Blair, chega com aquele entusiasmo desajeitado que ecoa perfeitamente o estado de Blair naquele momento.
animada demais, um pouco perdida, tentando demais e conseguindo quase certo. As amigas aparecem naturalmente nessa fase inicial. Hadley e Ila são companheiras de quarto de Blair, e a amizade nasce da proximidade e da solidariedade que existe quando três garotas, completamente fora do elemento padrão daquele ambiente, se encontram no mesmo corredor. Hadley é divertida, de resposta rápida, a primeira a fazer Blair rir numa situação constrangedora. Ila é mais comedida, mais observadora, e tem aquela forma de dizer verdades difíceis com gentileza que faz dela a âncora emocional do trio. Aulas da Princess Charm School são mostradas em sequências que misturam comédia situacional com desenvolvimento de personagem real. Aulas de etiqueta, de dança, de postura, de conversação formal. Blair é consistentemente a menos preparada tecnicamente. Ela segura o garfo errado, perde o livro que estava equilibrando na cabeça, escolhe o momento errado para falar numa cerimônia formal. Mas há algo que os professores notam e que Dame Devine observa com desconforto crescente. Blair tem uma qualidade natural que técnica não ensina. Ela é genuína. As outras estudantes seguem regras porque foram criadas para isso. Blair as segue porque entende por que elas existem. Dame Devine assiste isso com uma atenção que parece excessiva para uma professora observando uma estudante comum de Lady Royale. Há algo no jeito como ela olha para Blair que não é só irritação com uma aluna atrapalhada. É algo mais antigo, mais nervoso, mais urgente. O filme planta essa semente com cuidado. Você pode não notar na primeira vez, mas ela está lá. O príncipe Nicholas aparece nessa fase também. Ele não é estudante da escola, mas tem uma conexão com Gardania que o coloca em contato com o ambiente da Princess Charm School em eventos específicos. O encontro dele com Blair é acidental, desajeitado dos dois lados, e estabelece uma dinâmica que o filme vai desenvolver com moderação. Não é amor, à primeira vista, exagerado. É mais um reconhecimento mútuo, duas pessoas que parecem genuínas, num ambiente cheio de formalidade e aparência. Delancey continua como presença antagonista durante esse bloco, mas o filme vai mostrando fissuras nessa armadura. Há uma cena em particular, Blair tentando consertar algo que correu mal durante um exercício, e Delancey assistindo de longe, onde a expressão de Delancey não é desdém, é algo mais próximo de curiosidade, de uma pergunta interna que ela não sabe formular ainda. Shannon Shankent performa esse momento com uma sutileza que a maioria das pessoas não vai identificar conscientemente, mas que registra emocionalmente. O ponto de virada do primeiro ato acontece quando Blair está num corredor do palácio. Há uma visita oficial das estudantes ao Palácio Real de Gardania, como parte do currículo da escola, e se depara com um retrato. É um retrato da família real, que morreu no acidente de carro anos atrás. O rei, a rainha e a princesa pequena, Sofia. Blair olha para o retrato. Olha de novo. A princesa Sofia tem o mesmo rosto que ela. Não parecido. Igual. O filme deixa esse momento respirar. Não há música dramática explodindo. Não há personagem chegando do nada para explicar o que significa. É Blair sozinha, parada na frente daquele quadro, e o espectador processando exatamente o que ela está processando. E esse é um dos melhores instintos narrativos de Elise Allan no roteiro inteiro. Confiar no espectador, mesmo que esse espectador tenha 6 anos, para fazer a conexão. O segundo ato começa com Blair tentando ignorar o que viu e, ao mesmo tempo, sendo incapaz de ignorar. Ela começa a fazer perguntas discretas, a observar detalhes da história de Gardania que as aulas tocam superficialmente. A princesa Sofia nunca foi encontrada depois do acidente? O que a história oficial diz
é que ela morreu. Mas corpos de crianças pequenas são difíceis de identificar em acidentes graves. E se alguém quisesse que o mundo acreditasse que ela morreu, Hadley e Ila percebem que Blair está diferente. Elas cobram uma explicação. E quando Blair mostra para as duas o retrato, quando ela aponta a semelhança, as três ficam paradas em silêncio por um momento antes de Hadley articular o que todas estão pensando. Isso muda tudo. Se Blair é Sofia, então ela não é uma Lady Royal de origem humilde. Ela é herdeira legítima do trono de Gardania. E se ela é herdeira legítima do trono de Gardania, então alguém passou anos mantendo essa verdade escondida. Alguém teve interesse muito específico em que Blair jamais soubesse quem era. Alguém que está naquela escola todo dia, observando cada movimento de Blair, com poder suficiente para controlar o que as estudantes aprendem, o que veem e o que acreditam. A suspeita sobre Dame Devin não cai do céu como um raio. Ela se acumula. É o tipo de revelação que o roteiro de Elise Allan constrói com paciência, menos cada peça colocada no lugar certo. No momento certo, de forma que, quando a imagem completa finalmente aparece, você sente ao mesmo tempo surpresa e a sensação de que sempre soube. Esse é o sinal de uma estrutura de mistério bem construída. Ela parece inevitável no momento em que se resolve. Blair, Hadley e Ila começam a investigar com os recursos que têm menos, que são basicamente os corredores da escola, a biblioteca, do palácio durante as visitas oficiais e a ajuda das sprites. Gracie, a sprite de Blair, se revela surpreendentemente útil nessa fase. Sprites têm acesso a espaços que estudantes não têm, conseguem passar por debaixo de portas, ouvir conversas e aposentos fechados. O que Gracie descobre nessa fase da investigação é o que transforma a suspeita em certeza. Dame Devin não só sabe quem Blair é, ela sempre soube. O crime que Dame Devin cometeu é revelado em partes, como camadas sendo removidas. O acidente de carro que matou a família real de Gardania não foi totalmente acidental da forma como a história oficial conta. Dame Devin tinha conexões, tinha motivação e tinha um plano que dependia de a princesa Sofia jamais ser encontrada. Porque, enquanto não houvesse herdeira legítima ao trono, o poder em Gardania ficaria em mãos de um conselho que Dame Devin controlava indiretamente. E o plano seguinte era garantir que a filha dela, Delancey, fosse coroada princesa de Gardania, numa cerimônia que aconteceria em breve, consolidando esse poder de forma permanente e legal. A cerimônia de coroação é o evento que estrutura toda a segunda metade do filme, é o prazo, é o ponto de não retorno. Se Blair não apresentar prova da sua identidade antes da cerimônia acontecer, Delancey é coroada. Dame Devin consolida o poder, e a verdade sobre a família real fica enterrada para sempre. O relógio está correndo. O que o filme faz de muito inteligente nesse ponto é não simplificar. Delancey, ela sabe que a mãe tem planos, ela sabe que está sendo preparada para ser rainha, mas ela não sabe o custo real disso. Não sabe do crime, não sabe que existe uma herdeira legítima, não sabe que a coroação dela seria construída sobre uma mentira enorme. Delancey é uma pessoa sendo usada por outra pessoa, sem o seu consentimento ou conhecimento completo. E quando ela começa a entender a extensão do que a mãe fez, a expressão no rosto dela, Sanon Chenkent novamente, fazendo trabalho silencioso e preciso. Não é só choque, é uma espécie de luto. O luto de descobrir que a pessoa que você mais confiou no mundo não era quem você pensava. Dame Devin descobre que Blair está investigando. A resposta dela é direta e cruel. Ela expulsa Blair da escola, usa sua autoridade formal como professora e membro do conselho para eliminar o problema de forma limpa e legal. Blair é colocada para fora, sem diploma, sem título, sem a validação que a escola
daria, e mais importante, sem uma plataforma de onde pudesse fazer suas acusações serem ouvidas. Esse é o momento mais baixo de Blair no filme. Ela tá fora da escola, fora do palácio, de volta ao ponto de partida menos, mas agora carregando informações que ninguém ao redor dela tá equipado para processar. A mãe tá doente. Emily é uma criança, Hadley e Ila estão dentro da escola, sem acesso a Blair. O príncipe Nicholas está em Gardânia, mas sem contexto suficiente para entender o que está acontecendo. Blair está sozinha com a verdade e sem nenhum mecanismo formal para comunicá-la. O que ela faz nesse momento é o núcleo do argumento moral do filme inteiro. Ela não espera ser salva. Ela não passa a cena seguinte, chorando e esperando que alguém resolva por ela. Ela senta, respira e pensa. O que ela tem a semelhança com o retrato. Ela tem o que Grace descobriu nas conversas interceptadas. Ela tem Hadley e Ila que ainda estão dentro da escola e que podem agir se ela encontrar uma forma de se comunicar com elas. E ela tem o fato de que a cerimônia ainda não aconteceu. Ainda dá tempo. O plano que Blair articula para entrar de volta no palácio durante a cerimônia de coroação é simples na estrutura e ousado na execução. Ela precisa entrar sem autorização, chegar ao salão principal antes que Delancey seja coroada e apresentar evidência suficiente da sua identidade para que o procedimento seja interrompido. Hadley e Isla, operando por dentro, vão criar a abertura que ela precisa. A sequência de reentrada no palácio é o momento de maior tensão narrativa do filme. Não é ação no sentido de explosões ou perseguições. É tensão de timing. Cada segundo importa. Cada passo que Blair dá em direção ao salão é um segundo a menos antes de Delancey ser coroada. Dame deve estar no salão de Oluem tudo com autoridade para chamar a guarda. Alexandra Privet está presente, mas ainda não sabe o que está prestes a acontecer. Hadley e Ila fazem o trabalho delas com precisão e com uma dose de humor que quebra a tensão nos momentos certos, sem esvaziar a urgência. Elas são fundamentalmente aliadas competentes. Não comédias de alívio, não obstáculos acidentais. Elas agem, elas entregam, e quando Blair entra no salão, no momento exato, é porque elas fizeram a parte delas. O confronto entre Blair e Dame Davin no salão, diante de toda a corte de Gardânia, é uma das cenas mais bem construídas do filme. Blair faz a acusação. Dame Davin nega com aquela frieza controlada que Morwenna Banks performa tão bem. E o filme não resolve a crise com um monólogo longo de Blair provando tudo com uma série de argumentos. Ele a resolve com algo muito mais elegante. A tiara. Há uma tiara da família real, que segundo a tradição de Gardânia, só pode ser usada pela herdeira legítima. Ela tem um mecanismo que a torna impossível de usar por qualquer outra pessoa. Não encaixa. Não permanece na cabeça de alguém que não seja da linhagem real. Quando Blair coloca a tiara e ela encaixa perfeitamente, o silêncio que toma conta do salão diz mais do que qualquer prova documental poderia dizer. É aqui que Delancey faz a escolha mais importante do filme. Ela olha para a mãe. Ela olha para Blair com a tiara. Ela olha de volta para a mãe. E então ela faz algo que nenhum personagem na posição dela teria obrigação de fazer. Ela fala a verdade. Ela confirma o que Blair está dizendo. Ela testemunha contra a própria mãe em público, diante de toda a corte, sabendo exatamente o que isso vai custar. Esse momento não é dramatizado em excesso. Não tem música crescendo atrás. Delancey fala com a voz firme de alguém que tomou uma decisão difícil e está pronto para viver com as consequências. É uma das melhores atuações do elenco de voz do filme inteiro e funciona precisamente por causa da contenção, porque Shannon Kent não grita a cena, não chora. A cena, ela entrega com uma quietude que carrega todo o peso
do que aquele personagem acabou de sacrificar. Dame Devin é levada pelas autoridades de Gardania. Não há morte, não há violência menos, mas há consequências reais. Ela perde tudo: o cargo, a influência, a reputação. O plano que ela construiu ao longo de anos desmorona em minutos. O desfecho do filme não é só Blair assumindo o trono. O filme dedica tempo a resolver cada fio emocional que abriu. A família adotiva de Blair, menos a mãe, Emily menos, é trazida para Gardania. Blair deixa claro que não vai abandonar essas pessoas porque descobriu que tem sangue real. A família adotiva dela é real, o amor delas por ela é real. A revelação da sua identidade não apaga nada do que veio antes. Ela acrescenta. Delancey, por sua vez, não é punida pelo que a mãe fez. O filme faz questão de separar as responsabilidades. Delancey não sabia do crime, não participou, e quando a verdade chegou, escolheu o lado certo. Blair, que poderia tê-la tratado como inimiga, reconhece isso. As duas não se tornam melhores amigas instantâneas. Seria forçado demais. Mas há um reconhecimento mútuo. Um começo possível, Alexandra Pribete, que havia sido mantida no escuro por Dame Devin durante todo esse tempo, toma o papel que sempre deveria ter sido dela, o de guia legítima das futuras princesas de Gardania. E o príncipe Nicholas, que observou tudo aquilo acontecer com uma mistura de admiração e alívio. Fica com o tipo de expressão de quem quer dizer várias coisas, mas sabe que esse não é o momento e que vai ter outros momentos. Blair é coroada. A tiara que encaixou no salão está agora no lugar certo, pela razão certa. E o filme termina com a linha que vai virar sua tagline definitiva, não gritada, não dramatizada, só dita com a simplicidade de quem acredita de verdade no que está falando. Tem uma coisa que filmes infantis fazem, que filmes adultos raramente têm coragem de fazer. Eles dizem o que acreditam de forma direta, sem ironia, sem distância segura, sem o verniz cínico que a cultura pop adulta muitas vezes coloca entre a mensagem e o espectador. Escola de Princesas é um filme que sabe exatamente o que quer dizer e diz. Mas o que é mais interessante do que a mensagem declarada são as camadas que existem por baixo dela. As que você não percebe conscientemente, mas que ficam... A tagline do filme tem uma princesa em cada garota. É o resumo mais simples do argumento central, mas o que o filme realmente está fazendo é mais específico e mais sofisticado do que essa frase sugere à primeira vista. Ele não está dizendo que toda garota merece um castelo ou uma coroa de ouro. Ele está fazendo um argumento sobre caráter, sobre o que define alguém que merece liderar, que merece ser seguida, que merece o respeito que uma princesa recebe. E o argumento é este. Não é o sangue, não é o sobrenome, não é onde você nasceu, nem quem foram seus pais. É o que você escolhe fazer quando a escolha importa. Blair é a princesa Sofia de nascimento. É verdade. Mas o filme, ele deixa claro, de forma muito deliberada, que ela teria sido digna de qualquer coisa que conquistasse, mesmo que nunca tivesse descoberto essa verdade. Ela trabalhou, ela cuidou da família, ela foi generosa com pessoas que não precisariam da sua generosidade. Ela investigou quando poderia ter ficado quieta. Ela entrou naquele salão quando poderia ter ficado do lado de fora. A tiara encaixou na cabeça dela não por magia genética, menos encaixou, porque ela já era aquilo que a tiara representa. Esse é o argumento mais profundo do filme, e ele subverte, de forma elegante, a estrutura de conto de fadas que utiliza como moldura. A narrativa clássica de princesa perdida, que retorna ao trono, normalmente coloca o peso
Na revelação da identidade, você sempre foi especial. Você sempre foi diferente. O sangue real te faz superior. Escola de Princesas usa essa estrutura, mas inverte a lógica interna. O que faz Blair especial não é o sangue, é o que ela construiu sem saber de nada. A revelação valida algo que já existia, em vez de criar algo do zero. Delancey carrega o contraponto simbólico dessa ideia. Ela tem o sangue nobre, a criação formal, o acesso a tudo que Blair nunca teve, mas foi criada dentro de uma mentira, numa estrutura de poder construída sobre crime. E o momento em que ela finalmente age com integridade é o momento em que ela se torna, simbolicamente, mais princesa do que qualquer coisa que a mãe tentou fabricar para ela. Delancey não é coroada no final, mas ela faz a escolha que define o que uma princesa deveria ser, e faz com mais custo pessoal do que qualquer outra personagem no filme. Há uma simetria visual no design dos dois personagens que é intencional e comunica essa ideia antes de qualquer diálogo. Blair usa cores suaves, quentes, predominantemente rosa e dourado, menos cores que remetem à abertura, calor, acessibilidade. Delancey usa tons mais frios, azul real e prata, que comunicam distância, proteção, formalidade, quando as duas finalmente se olham de igual para igual no salão da cerimônia. A composição visual as coloca em equilíbrio. Pela primeira vez, menos mesma altura de câmera, mesma luminosidade, menos como se o próprio design tivesse dizendo que elas finalmente estão no mesmo nível. As sprites são outro elemento simbólico que o filme usa com mais inteligência do que parece à primeira vista. Cada sprite é uma versão miniaturizada da essência do personagem ao qual pertence. Não da aparência, mas do temperamento. Grace, a sprite de Blair, é desajeitada, entusiasta, generosa ao extremo e um pouco caótica. É exatamente Blair, em miniatura. As sprites das outras estudantes refletem personalidades mais polidas, mais contidas, filhas de um ambiente que valoriza aparência sobre substância. A sprite de Delancey, que aparece numa cena específica e importante, tem uma qualidade visual que é diferente das outras. Há algo nela que parece contido, como se estivesse esperando permissão para existir plenamente. Quando Delancey faz a escolha certa no final, você quase espera ver aquela sprite mudar a Princess Charming School. Em si funciona como símbolo de algo que o filme examina sem nunca criticar abertamente. A ideia de que excelência social é treinável, a escola ensina como sentar, como falar, como usar talheres, como se mover num salão, ensina as formas da distinção. E o filme reconhece que essas formas têm valor. Blair aprende com elas, cresce com elas e as incorpora genuinamente porque entende a função que cumprem, mas o argumento central é que essas formas, sem caráter, são exatamente isso. Formas Dame Devane têm etiqueta impecável e cometeu um crime. Alexandra Privet tem a mesma postura e é genuinamente boa. A escola pode ensinar a diferença entre os dois? Não. E o filme sabe disso. O tema da família biológica versus família escolhida percorre o filme inteiro de forma mais quieta do que os outros temas, mas está presente em cada cena doméstica com a mãe adotiva. E Emily Blair poderia ter passado o filme inteiro emocionalmente voltada para descobrir a família que perdeu menos a família real. O rei e a rainha que eram seus pais biológicos. Mas ela não faz isso. Ela nunca nega ou minimiza o amor que tem pela família que a criou. Quando a revelação vem, a primeira coisa que ela pensa é em levar essas pessoas para perto, não em deixar o passado para trás. Isso é uma escolha de roteiro que tem peso moral real. A família não é só sangue. Nunca foi. Dame Devane como antagonista carrega um simbolismo específico
que vale nomear. Ela é uma figura de autoridade que usa as estruturas formais do poder, o cargo, as regras, a formalidade da escola, menos como instrumento de controle e ocultação. Ela não é uma vilã de força bruta, é uma vilã de sistema. Ela não precisa ser violenta, porque tem autoridade institucional para eliminar ameaças de forma limpa e aparentemente legítima. Quando ela expulsa Blair, faz tudo dentro das regras. O que o filme está apontando, sutilmente, mas com clareza, é que sistemas podem ser corrompidos por dentro, por pessoas que entendem como usá-los, e que a resposta a isso não é mais força bruta, mas mais verdade. A cerimônia de coroação como espaço de resolução é simbolicamente precisa, é um ato público, formal, diante de testemunhas. A mentira de Diamond Devine só funcionou porque foi construída no silêncio, em espaços privados, sem testemunhas. Quando a verdade aparece, ela aparece exatamente no espaço oposto, completamente público, completamente formal, diante de toda a corte. O antídoto para uma mentira construída no escuro é sempre a luz e a tiara. A tiara precisa de um parágrafo próprio, porque ela não é só um magufim narrativo, um objeto que existe. Para resolver o enredo, ela é um símbolo de legitimidade, que o próprio filme carrega com ironia consciente. Uma tiara é um objeto fútil, é metal e pedra. Em si mesma, não significa nada, mas numa sociedade que construiu todo um sistema de poder em torno de símbolos, a tiara que encaixa ou não encaixa numa cabeça tem o poder de mudar um reino. O filme não critica isso, mas ao mostrar que a tiara encaixa em Blair, que trabalhou num café, que não tinha nenhum dos símbolos de status, ele está dizendo que os símbolos de poder deveriam seguir o caráter, não o contrário. Há um último tema que atravessa o filme de forma tão natural que é fácil não nomear. A ideia de que ver potencial em alguém antes que esse alguém veja em si mesmo é um dos atos de amor mais poderosos que existem. Emily inscreveu Blair na loteria porque ela via na irmã algo que Blair não via. Alexandra Privet observou Blair nas primeiras semanas e viu algo que o currículo não media. Gracie, a Sprite, acreditou em Blair em cada momento em que Blair duvidou de si mesma. O filme está repleto de personagens fazendo esse gesto, e cada vez que aparece, o filme está reafirmando que ninguém chega sozinho até onde precisa chegar. Sempre tem alguém que apostou primeiro. É um argumento gentil. É um argumento que uma criança de 6 anos absorve sem perceber conscientemente que está absorvendo. E é exatamente o tipo de argumento que, anos mais tarde, quando essa criança for adulta e revisitar o filme, vai fazê-la parar e pensar: esse filme me ensinou alguma coisa. Não sei bem quando, mas foi aqui, setembro de 2011, as prateleiras das lojas de DVD em todo o mundo, menos no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Na Austrália, menos receberam mais uma caixinha cor-de-rosa com o rosto da Barbie estampado na frente. Mais um filme da franquia, o 20º, para ser exato. Do ponto de vista comercial, a Mattel sabia exatamente o que estava fazendo. Tinha um modelo de negócio azeitado, uma base de fãs consolidada e uma cadeia de produto que transformava cada lançamento de DVD em vendas de bonecas nas semanas seguintes. Escola de Princesas chegou com sua linha de bonecos correspondente. Blair com o uniforme da escola. Delancey, as Sprites, acessórios do universo de Gardania. O modelo funcionou, porque o modelo sempre funcionava. Mas o que aconteceu depois de setembro de 2011, com Escola de Princesas especificamente, vai além da equação comercial padrão da franquia. Esse filme não ficou nos rankings de crítica especializada, não estava concorrendo nesse espaço, nunca esteve, ficou na memória de uma geração inteira de crianças
que cresceram com ele. E ficou de uma forma que muitos dos outros 19 filmes da franquia não conseguiram da mesma maneira. A nota no IMDb, -67. Sobre 10- é um número que precisa ser lido no contexto certo. Filmes de animação direta para home video raramente acumulam votos suficientes no IMDb para ter uma média estatisticamente robusta. E quando acumula, o perfil de quem vota é específico. Adultos que revisitaram o filme por nostalgia, pais que assistiram com os filhos, fãs ativos da franquia. Uma nota de 67, nesse contexto, é honestamente um indicativo positivo. Significa que as pessoas que se deram ao trabalho de registrar uma opinião saíram com uma impressão favorável. Não é um filme que polariza, é um filme que agrada consistentemente. O Rotten Tomatoes não tem um índice crítico formal para Escola de Princesas. O site não registra pontuação de críticos profissionais para esse título, o que é completamente esperado, dado que filmes diretos para DVD raramente circulam nos circuitos formais de crítica cinematográfica. Não há resenhas no New York Times, não há análises no Variety. Esse não era o público-alvo, nem do filme, nem do franquia. A conversa sobre Escola de Princesas sempre aconteceu em outros espaços, fóruns DF, comunidades online dedicadas à franquia Barbie, canais do YouTube de revisão nostálgica e menos mais do que qualquer outro lugar, menos a memória afetiva das pessoas que o assistiram quando crianças. E é nesse espaço informal de recepção que o legado real do filme vive. Se você jogar o nome do filme em qualquer plataforma de discussão, Reddit, Twitter, qualquer fórum de cultura pop, você vai encontrar adultos na faixa dos 20 e poucos anos, nascidos no final dos anos 90, início dos anos 2000, falando sobre Escola de Princesas com um carinho específico, não o carinho genérico de nostalgia que qualquer coisa da infância recebe. Um carinho que aponta detalhes, que lembra cenas específicas, que menciona Delancey, sempre Delancey, como um personagem que ficou... Isso não é acidente, é o sinal de um filme que fez algo certo. 2 meses depois do lançamento em DVD, em 13 de novembro de 2011, Escola de Princesas estreou no Nickelodeon, nos Estados Unidos. A plataforma de TV a cabo era o veículo perfeito para alcançar o público, que não necessariamente comprava DVDs, mas assistia TV regularmente. O acesso via Nickelodeon multiplicou a audiência do filme e solidificou sua presença cultural naquele ciclo de final de 2011. Nos anos seguintes, com a ascensão das plataformas de streaming, Escola de Princesas ganhou novo fôlego. O filme chegou ao catálogo da Netflix em diversas regiões, incluindo o Brasil, e com isso, uma nova geração de crianças que nunca tinham tido contato com DVDs da Barbie encontrou Blair Willows numa tela de tablet ou Smart TV. O ciclo de descoberta se repetiu. Pais que assistiram quando eram crianças mostraram para os filhos. Crianças que encontraram sozinhas no catálogo chamaram os pais para assistir junto. A história funcionou de novo. O legado de Escola de Princesas dentro da própria franquia Barbie é o de um filme que demonstrou que a fórmula de conto de fadas funcionava melhor quando tinha camadas reais por baixo da superfície. A Mattel e a Rainmaker, nos anos seguintes, continuaram produzindo filmes dentro de formatos similares. E é perceptível que os projetos que mais ressoaram com o público eram os que tinham vilões com motivações compreensíveis, protagonistas com vida concreta além da aventura principal, e personagens secundários com arcos próprios. Elise Allan, que escreveu o roteiro, seguiu sendo uma figura ativa na literatura jovem e na animação. Sua capacidade de construir histórias com peso emocional dentro de estruturas aparentemente simples
É algo que Escola de Princesas demonstra com clareza menos e que continuou sendo sua marca em projetos posteriores. Zick Norton, o diretor, continuou dentro do universo da animação canadense. Seu trabalho em Escola de Princesas fica como exemplo de que direção competente dentro de um nicho específico é uma forma válida e valiosa de contribuição para a cultura cinematográfica. Mesmo sem os holofotes que diretores de blockbuster recebem, há um ponto sobre o legado desse filme que merece ser dito com clareza. Ele chegou em 2011, 2 anos antes de Frozen, menos que muita gente considera o ponto de virada na forma como animações para públicos infantis tratam protagonistas femininas. Frozen saiu em 2013, Brave saiu em 2012, Escola de Princesa saiu em 2011 e já tinha uma protagonista que age, que investiga, que enfrenta, que não espera ser salva e que no momento mais difícil do filme toma a iniciativa completamente por conta própria. Não estava num cinema, não tinha orçamento de blockbuster, não ganhou Oscar, mas estava fazendo a mesma coisa que o mundo ia elogiar em 2013. 2 anos antes, numa caixinha de DVD cor-de-rosa, numa prateleira de loja. Isso importa. Ou pra diminuir Frozen, que é um filme extraordinário, mas para reconhecer que esse movimento de protagonistas femininas ativas com agência real sobre a própria história, não começou nos grandes lançamentos de cinema. Ele estava sendo construído em produções menores, com orçamentos menores, em lançamentos diretos para home video, que nem sempre receberam o crédito que mereciam. A participação da jovem Ava via Make-A-Wish Foundation é um detalhe que resume algo sobre o ambiente de produção desse filme. Não era uma obrigação contratual, era uma escolha. Uma equipe que estava ocupada, com cronograma apertado, num ciclo de produção intenso, abriu espaço para que uma criança doente realizasse um sonho e ficasse para sempre em algum frame de Escola de Princesas. Não como protagonista, não em Close, mas lá, no mundo de Gardania, na escola que ensina garotas a serem princesas. Qual é o veredicto final sobre Escola de Princesas? É um filme que faz o que se propõe a fazer e faz bem dentro do nicho de animação direta para home video, dentro da franquia Barbie. Dentro do espaço de entretenimento infantil de 2011, ele é um dos exemplos mais sólidos de execução com cuidado real. O roteiro tem estrutura, tem personagens com profundidade, tem um mistério construído com inteligência e uma resolução que honra o que veio antes. A direção é competente e, em vários momentos, vai além da competência menos as escolhas visuais e de ritmo que são genuinamente boas. O elenco de vozes é forte em todos os papéis principais, mas mais do que os elementos técnicos, Escola de Princesas merece ser lembrado pelo que ele ensinou, sem nunca parecer que estava ensinando, que o valor de uma pessoa não vem da onde ela começou, que família é mais do que sangue, que o poder exercido sem integridade é frágil, que a coragem de falar a verdade, num momento difícil menos, mesmo quando o custo pessoal é enorme, como foi para Delancey Menos, é um dos atos mais nobres que um ser humano pode praticar. Tudo isso num filme de 90 minutos, feito para crianças de 6 anos, lançado direto em DVD, sem cerimônia, sem tapete vermelho. Às vezes as coisas mais importantes chegam assim, numa caixinha cor-de-rosa, numa tarde de sábado, num televisor que você vai lembrar para sempre.